uma espécie bem típica da Mata Atlântica, bem comum. Vrisia bituminosa. Isso. Tem uma ampla distribuição pelo Brasil, tem um porte bem grande e pertence a um grupo taxonômico bem complexo, com muitas espécies próximas, né, são semelhantes, que gera até erros de identificações entre elas. Tá. Crípticas, né, que são espécies muito semelhantes e que se diferenciam por detalhes muito sutis às vezes. Então, ocorrem muitos erros também de identificação e, claro, hoje, com o avanço de pesquisas na área de filogenia, né, está mostrando que existem muitas espécies, às vezes, escondidas em uma espécie que tradicionalmente, taxonomicamente, né, Seria uma só. seria uma só. Né? Então, bromélia está passando por uma grande transformação devido a isso, né, nos últimos anos. Você falou que com a independência aí da filogenia, até então o que mais diferencia é frutos, sementes e frutos. Os frutos, flores também, o tipo da semente ajuda a diferenciar as 3 subfamílias tradicionais de Bromeliaceae, né? Que são Bromelioide, Piticarnoide e Tilantzoide. Então, o fruto e o tipo da semente é algo que ajuda a separar essas 3 famílias, embora uma das famílias, a Piticarnoide, foi segregada em mais 5 através da filogenia, né? Então, hoje, a família Bromeliaceae tem 8 subfamílias aceitas. Tá. E quantos gêneros? 70, você falou mais ou menos? Isso, hoje já está um pouco mais de 70, principalmente por essa questão, né? Filogenética se mostrou muito além do que já se conheciam tradicionalmente através da taxonomia convencional. O Brasil é o país com maior diversidade em espécies e em gêneros da família Bromeliaceae. É um país com uma rica diversidade, principalmente o bioma da Mata Atlântica, onde nós estamos inseridos. Olha lá uma, inclusive. Sabe qual que é aquela? Sim, aquela ali no alto é uma Vitróquea ciantiformis, uma espécie nativa da região. É um gênero que tem poucas espécies, em torno de 5 espécies, que foi segregado de um gênero chamado Canistrum. Né? Na década de 90, virou um gênero à parte, com em torno de umas 5 espécies. Ela é bem comum aqui na Mata Atlântica. Temos algumas florescendo aqui pelo jardim também. É uma espécie bem atraente. Olá pessoal, eu sou Márcio Leodegário, sou biólogo, especialista e taxonomista na família Bromeliaceae. Venho há alguns anos cultivando e estudando essa família que tem uma importância muito grande dentro do ambiente natural onde ela se encontra, oferecendo diversos recursos ecológicos. Eu também sou mestre em recursos genéticos vegetais pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e
tanto na graduação como no mestrado, trabalhei com as bromélias e estou aí na ativa hoje, fazendo algumas pesquisas, inclusive aqui no Jardim Botânico Imiboraiu, eu sou o responsável e curador da coleção científica de Bromeliaceae. A família Bromeliaceae, ela tem uma distribuição quase que exclusiva neotropical, ocorrendo desde o sul dos Estados Unidos, passando pelo México, América Central e abrangendo quase toda a América do Sul, até a Argentina e o Chile. Com uma única exceção, que é uma espécie na África, na costa oeste, mais precisamente na região da Guiné, que é a Pticarnia feliciana, mas dentro das Américas, onde elas são originárias, estão presentes praticamente todos os ecossistemas, todas as regiões, desde também as baixas altitudes, no nível do mar até quase 4.000 metros de altitude, como a Cordilheira dos Andes. E no Brasil, o bioma da Mata Atlântica é o bioma que possui maior diversidade, a maior riqueza, tanto em gêneros e espécies dessa família. Uma das características da família Bromeliaceae é apresentar uma filotaxia, ou seja, a disposição das folhas em roseta. Geralmente, devido à base das folhas serem desenvolvidas, elas formam um tanque, acumulando uma água onde forma uma cisterna. Para se separar melhor os grupos dentro da família, fácil fazer um reconhecimento entre as famílias por apresentar as margens sem espinhos, né? E também através das flores e frutos conseguimos fazer essa divisão. No caso aqui nós temos uma vrísia, a vrísia hieroglífica, uma espécie da Mata Atlântica. Podemos notar, ela não possui esses espinhos na margem da folha. Uma folha mais maleável também. Geralmente vrísia tem essas folhas um pouco mais maleáveis. Pode dizer que é mais larga também? Não. A largura varia muito da espécie, então não é um fator que possa ser diagnóstico para identificação. Não está com flor, mas se tivesse já daria para ter uma ideia como separar a subfamília a qual ela faz parte, que é a subfamília Tillandsioideae, sendo que o gênero Tillandsia é o gênero com maior número de espécies da família Bromeliaceae, e Vrísia é um gênero dentro dessa subfamília também que tem um grande número de espécies já catalogadas. Essa espécie é a Vrísia carinata, que é uma espécie bem típica de Mata Atlântica, uma espécie de um porte pequeno, tem uma inflorescência com poucas flores, e que dá o destaque são as brácteas avermelhadas e as flores com tons amarelados. Uma característica muito interessante das bromélias é que a grande maioria possui as brácteas bem vistosas, bem coloridas, atraentes para os animais polinizadores, e claro, o ser humano utiliza isso como uma maneira de transformar essas plantas como ornamentais. Esse exemplar aqui é uma espécie de Nidularium. O epíteto é albifloro, portanto Nidulario albifloro. Tem esse nome porque todas as peças florais são da mesma coloração, albas, né? Ou seja, brancas. E podemos já ver uma característica diferente das vrísias. Ela possui as folhas com espinhos, né? Nas laterais. Nas laterais, e isso é uma característica de uma outra subfamília, que é a subfamília Bromelioideae. Então, ajuda também a separar as bromelioides, que é essa subfamília, da outra subfamília, que é a Tillandsioideae, que tem a vrísia, a Tillandsia como gênero. Claro, existe outras subfamílias que têm os espinhos, mas aí ajuda a separação através das flores, o tipo do fruto, e aí é um pouco mais complexo se não tiver flor e alguém que não tem o conhecimento mais específico. Mas é uma espécie típica da Mata Atlântica, e o bonito é isso, a diferença das duas faces da folha.
uma face verde e outra arroxeada. Espécie típica da Mata Atlântica também. Aí esse espaço é um espaço aqui da trilha que nós estamos chamando de apoteose das bromélias, onde nós estamos, através de coletas e resgates, começando a reintroduzir as bromélias epífitas, claro, outras famílias epífitas também, para começar a ter esse ambiente bem típico de Mata Atlântica, mostrando a questão das epífitas, a presença delas. Então, estamos fazendo esse trabalho de reintroduzir algumas espécies aqui. Essa é Vrisia também? Também é uma Vrisia erytrodactylum. Essa é uma Edmundoa lindene, variedade rósea, porque ela tem uma característica diferente da tipo, que possui as folhas mais escuras, geralmente mais rubra, dependendo do ambiente que ela se encontra, mas as brácteas da inflorescência são bem roseadas, avermelhadas. É uma espécie também típica da Mata Atlântica e, no caso, é uma bromélia da subfamília Bromelioideae. Para ser uma bromélia tem que ter esse tricoma. São os tricomas peltados, que são células especializadas em absorver a água, nutrientes da atmosfera. Mas essas que a gente viu, eu não notei tricoma, as folhas são mais lisinhas. Porque os tricomas são microscópicos. Ah, mas estão lá. Estão lá. Tá. Claro que essas plantas de ambiente mais úmido, elas não precisam de tantos tricomas para absorver a umidade, os nutrientes, porque elas estão num ambiente muito úmido, né? Então, se você vê uma bromélia em um ambiente que é mais seco, mais árido, aí você consegue observar às vezes com mais detalhes, devido a essa característica ambiental, faz com que ela precisa desenvolver mais tricomas para poder absorver essa umidade presente, né? Vamos naquela que você mostrou que o verso tá cheio de tricoma? Isso. Que parece um matinho? Isso, a Pitcairnea. É um gênero da subfamília Pitcairnoideae e geralmente as espécies possuem muito tricomas nas folhas, né? Porque ela curte um clima mais sol pleno, né? Algumas Pitcairnea sim, é bem comum ver Pitcairnea em ambientes mais secos, mas é um gênero muito diverso, uma ampla ocorrência, então você consegue ver também plantas de ambiente úmidos, altitude também, é um gênero bem variado. Tá. Às vezes algumas questões nem tanto referente ao ambiente, mas sim por alguma questão fenotípica, genética ali, daquela variedade ou da espécie, ela se expressa alguma outra característica, né? Aqui nós temos o exemplar da Pitcairnea, essa espécie é a Flâmea, e podemos observar os tricomas na folha. Isso aqui ajuda a captar nutriente e água, né? Isso ajuda a absorver, né, os nutrientes, a água da atmosfera. Como é denso, né, esses tricomas, você passando a mão eles saem. E é uma espécie bem típica, principalmente da região litorânea, bem comum. E é engraçado que, para quem não conhece, acho que é um capim. Sim, né? Pro olho mais leigo como o meu, se de repente eu vejo ocasionalmente na mata, para mim é um capim. Um capim. Agora isso aqui passa a denunciar um pouco. Sim. Se eu encontrar... Denuncia um pouco que possivelmente seria uma bromélia, mas se vê a inflorescência dela, as flores, aí você consegue... Nesse caso aqui, na sua visão, eu que sou leigo, qual característica que eu tenho aqui, nesse indivíduo aqui, que me fala que é mais bromélia fora os tricomas? Essa junção aqui, essa estruturinha não parece de mato, né? Aqui a base do caule, no caso a Pitcairnea, ela geralmente é um pouco mais bulbosa.
E também a diferenciação da bainha ajuda um pouco, Tá. né? A bainha é a parte basal das folhas, então ajuda a dar uma diferença. Tá. Mas o melhor seria ver a inflorescência mesmo. Legal. Essa é uma Bilbergia amoena da variedade rubra, que Também é bem bromeliácea, né? bromeliaceae. É um gênero bem cultivado, bem conhecido. Para planta ornamental, Planta né? ornamental tem bastante dela. Tolera sol, né? Tolera sol, tem essa característica de uma das faces ser mais avermelhadas. Ela é uma planta bem comum para paisagismo. Bilbergia amoena rubra. Aqui nós temos essa espécie que é do gênero Canistropsis. Canistro e ópsis semelhante a canistro, né? Então é uma espécie típica da Mata Atlântica, uma planta que tem uma ampla distribuição, então ela também varia bastante em questão da coloração das brácteas da inflorescência. Tipicamente ela é amarela, mas a gente vê vermelha, laranja, e as flores saem de dentro das brácteas branquinhas. A forma típica é amarela. É amarela. Mas tem variações mas aí. Isso, varia bastante. Variedades. Legal. De coloração. Também é bem utilizada em paisagismo. E uma característica, ela forma esse caule, que é o estolão. Isso é muito comum na família Bromeliaceae. Então ela solta a muda através desse caule alongado e assim elas vão se propagando. Aqui já tem outra mudinha que vai desenvolver e assim elas vão se alastrando também onde nesses estolões, né? Nos estolões. Espécie bem Fica parecendo comum. uns móveis naturais, Isso, né? móvel. Aqui tem umas que dá para observar bem esses móveis. Vamos ver? Aqui a Neuregelia paucifolia. Ela forma esse estolão e fica pendurada, formando uns móveis. Essa é uma espécie do gênero Neuregelia, que também é um gênero bem conhecido, bem típico aqui do Brasil. Uma diversidade bem grande o gênero. Uma espécie muito interessante essa aqui, ó. E ó, os tricomas novamente, essa aqui, ó. Tá. Formando essas faixas aqui, né? Mostrando. Bora para a coleção então. Aqui nós temos o exemplar de um Nindulário inocente. É uma espécie de bromélia bem típica da Mata Atlântica. Ela tem essa inflorescência que fica inserida aqui na roseta e tem essas brácteas bem vistosas, com colorações arroseadas, que chama bastante atenção. Uma espécie bem cultivada, conhecida dentro do gênero e dentro da família, claro, e tem áreas que são forradas dessa espécie no interior da floresta. Nós estamos aqui agora no viveiro. No caso aqui vamos mostrar as bromeliáceas e uma das intenções aqui do Jardim Boraiu é a longo prazo nós termos a maior coleção de plantas epífitas do Brasil, do mundo e claro, além disso, visando a conservação dessas espécies, principalmente as espécies ameaçadas. Legal. Bora lá, mostra aí pra gente mais algumas espécies. Olha que bonita essa formação aqui. Então aqui é a coleção de Bromeliaceae, estamos montando agora através de doações, coletas e resgates. Todas estão identificadas, tem a numeração, né, nas plaquinhas. Tem quantos indivíduos mais ou menos já? Indivíduos já deve estar passando mais de 200, mas em espécies ainda não tem uma grande representatividade conforme o número de espécies da família, mas em base aqui já tem mais de 50 espécies. Legal. Aqui nós temos uma Echimeia nudicaudis. Echimeia? É o gênero bem conhecido,
cultivado entre os amantes das bromeliáceas e é um gênero que tem uma diversidade muito grande. Creio que hoje já passa das 200 espécies do gênero O formato Equimeia. é bem interessante, Sim, né? tem esse formato mais afunilado, né? É nativa essa aqui? Nativa, Equimeia nudicalis, bem comum na Mata Atlântica e em outras regiões. E é uma espécie que varia muito também de acordo com o ambiente onde ela se encontra. Aí temos Bilbergia, que floresceu há pouco tempo, está em frutificação. Aqui nós podemos ver o fruto baga, que é característica... Tipo baga. Isso, tipo baga, que é a característica da subfamília Bromelioideae. Então, através dos frutos aqui, nós também vamos conseguir propagar essa espécie de Bilbergia. Tem o tipo também de fruto que você falou para mim. O cápsula. Aqui, tipo esse. Isso, que é Solta os frutos secos, né? E a característica da semente é ter essas plumas aladas, Que né? sai Que voando, né? dispersa pelo vento. No caso, o gênero Tillandsia, Vrisia, Alcantária, tem esse tipo de fruto e essa semente. Aqui tem algumas penduradas que foram de resgates, algumas estamos tentando recuperar, eu espero que elas sobrevivem. Tem Tillandsia, tem uma que eu acho linda aqui, que é a Racine aerésíncola, que está com os frutos aqui ainda. Ela é nativa também? Nativa, mas é uma espécie pouco coletada. Consegue tirar um pouquinho, só pra gente dar uma... É uma espécie que passa muito despercebida quando você está fazendo alguma trilha ou até mesmo fazendo um trabalho de coleta. Passa bem despercebida às vezes essa espécie. Porque ela é muito pequenininha? Ela é pequenininha, geralmente fica muito alto nas árvores, né? Aí aqui vai dar para reproduzir por causa dos frutos. Essa aqui parece interessante também. Essa diferente. é outra racínia também, da também mesma espécie, só outra localidade de coleta. A mesma espécie? A mesma espécie. Sério? Só que tem morfotipos bem diferentes, né? As folhas estão mais onduladas, né? E o bulbo menor? Ela está ainda em desenvolvimento também. Tá. Filhotinho, temos Tillandsia araugei, que é uma espécie nativa do Rio de Janeiro, mais precisamente a região da capital, uma espécie bem ameaçada. Aqui Vrisia. Qual um gênero que você não mostrou ainda pra gente? Vamos ver um gênero... Ó, se quiser mostrar aqui também tem uma Equimeia florescendo. Olha. Aqui, gênero Equimeia. Do subgênero Ortigésia. Aqui outra Equimeia, essa Equimeia fosteriana, é nativa do Espírito Santo. Nossa, que enorme. E tem essas folhas rajadas também, muito bonita, formando forma esse tubo. Isso aqui é de subbosque, é clima úmido. Úmido, Mata Atlântica também, né? Na região do Espírito Santo. Nenhuma dessas é de sol pleno que a gente viu. Sol só aquela... pleno, tem uma de sol pleno, mas foi coleta recente, então ainda tá... se estruturando. Aquela lá da frente que a gente viu os tricomas, ela é de sol pleno? É, né? Ela vai bem no sol pleno, mas que nem eu falei, algumas espécies é uma questão genética, né? Possui os tricomas, mas não necessariamente aquela é do sol pleno. Mas essa aqui tem bastante tricoma e é de sol pleno. É uma coleta de uma alcantária. É um gênero que se dá muito bem no sol pleno e geralmente é rupícola. Rupícola. Esse aqui é um indivíduo resgatado recentemente, que é da Vrisia hieroglífica, que é o... No começo do episódio, né? No começo do episódio eu mostrei ela, né, a espécie que já foi bem ameaçada da Mata Atlântica. Dá para observar a beleza dessa planta. Então aqui está se desenvolvendo, vai se recuperar, né, que é de resgate. E aqui outros exemplares que dá para ver um pouco da questão
das estruturas, da diferença das folhas, folhas largas, folhas mais estreitas, o abacaxi, né, que é uma bromélia mais conhecida, mais popular. Qual que é o nome científico dela? Você sabe? Esse aqui eu acredito que sejam ananas comosos, mas eu vou ter que esperar algum tempo, porque também tem a suspeita de ser um outro gênero, que é o pseudananas. Então, tá nessa dúvida. E essa aqui? Aqui temos uma vrísia. Essa espécie pode ser até nenhuma espécie natural, mas sim um híbrido. Porque ela tem característica de pelo menos 2 espécies, mas é quase tipicamente uma espécie que é originária da Vrisia ensiformis, que também é de Mata Atlântica. A gente chama de haste floral isso aqui também? Não, aqui é o pedúnculo. Isso aqui é um pedúnculo? Pedúnculo que sustenta a inflorescência. Tá. Inflorescência... Arácea. A inflorescência começa a partir da primeira flor da base. Essa aqui é uma bráctea. A bráctea, a flor estaria dentro, né, que já está passada. Aqui dá para ver a flor já seca, né? E uma característica das bromeliáceas também é a questão disso, é a dimensão da inflorescência. Essa aqui é uma vrísia, é típico você ver o pedúnculo, né, que é essa haste, a inflorescência, mas tem as bromélias, no caso aqui um exemplo, nidulário, que a inflorescência está inserida. Qual espécie dessa? É o albiflorum, mostrei também na apoteose. A inflorescência tem o pedúnculo curtinho e a inflorescência também é reduzida, né? Isso aqui são brácteas... Da inflorescência. Da inflorescência, tá. E aí, dentro de cada bráctea vai ter as flores, né? E todos esses caras têm esse comportamento de reservar água naquela... A maioria das bromélias possui esse hábito de armazenar a água, né? Tem esse comportamento devido à forma, à estrutura, às folhas em roseta e tudo mais. Mas não é uma coisa tão exclusiva de todas, né? Tem as bromélias não tanque, por exemplo, a gente mesmo viu algumas tilâncias, elas têm essa disposição em roseta, né? Mas não formam o tanque. E também temos um caso aqui, ó, por exemplo, essa bromélia. Nossa, que diferente. Pode passar para o outro lado? Pode, vamos lá. É uma espécie de Mata Atlântica, só que é mais comum encontrar em ambiente mais seco, né? Nossa! Uma região já de... Ela tem tricoma também. Sim. Bem sutil, mas tem. Sim. Que comportamento diferente. Ela é uma espécie mais de mata semidecídua, uma transição com cerrado também. É que aqui não tem nenhuma com está começando algumas em uma inflorescência, mas bem pequena. Ela forma uma inflorescência que parece um estróbilo, com brácteas vermelhas e as flores amarelas. Essa aqui no caso é a Acanthostax strobilácea. Acanthostax. Acanthostax. Outro gênero bromeliácea. De bromeliácea. Tem um forte potencial ornamental, principalmente para pendentes, né? Sim. Uma espécie bem interessante. Não é utilizada para ornamental ainda, né? Que eu leio. Sim, mas é mais difícil. Ainda não específico. Não vê tanto, mas não popularizou. Não está tão popular, mas tem um potencial. E é uma espécie que não forma o tanque, né? Assim como abacaxi tem a roseta, né? O gênero ananas, mas não acumula água. Então tem essas características também. Tilânsia no auge da sua frutificação. Olha lá. Olha quanta semente. Nossa, tudo isso aqui o vento vai levar. Olha que beleza. Que espécie que é dessa tilância, você sabe? Essa é uma tilância geminiflora. De bater o olho você sabe dizer. Sim. Aqui vai vir uma inflorescência nova, né? Já está vindo. Que era o filhote dessa planta mãe. Tá. É uma espécie típica de Mata Atlântica, muito comum. E no auge da floração chama bastante atenção porque ela tem as brácteas, as flores róseas, né? Então
chama bastante atenção. Tá. E Tá um gordinho aqui, é isso tá que você começando identifica, a desenvolver. Aqui a inflorescência se desenvolvendo. Isso aqui a gente consegue ver a inflorescência, ó, é ramificada, tem ramos, né? Em cada ramo tem geralmente 2 a 3 flores. Geminiflora significa flor gêmea. Tá, Então é uma das características para chegar na espécie tá. Tillandsia. Bom, assim a gente encerra essa série de vídeos conhecendo aqui o espaço do Emboraiu. Muito obrigado, Fly, por ter vindo aqui conhecer o nosso trabalho de conservação que está se estruturando, e a gente espera em breve ter novidades para convidar o Fly para ver todas as mudanças e o projeto do Jardim Botânico de fato acontecendo e saindo do papel. Sorte, sucesso e que o projeto aí se desdobre em muitas coisas interessantes para o nosso rolê. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Tchau, Tchau, obrigado. tchau. Tchau.